Vamos continuar, né? Então, nós estamos aqui afetando, buscando entender aqui toda a nossa história, até aqui estudada, e chegamos no ponto de aí depois das estruturas políticas, né, os grupos do judaísmo e o modo como Jesus começou a afetar essa realidade, né, a imagem representativa para isso. E a gente está começando a terminar, ir para o final do nosso estudo de introdução ao Novo Testamento, e eu vou buscar, pessoal, é uma metodologia minha mesmo, a gente está atingindo alguns objetivos de compreender esse mundo, mais tecnicamente falando, né, conhecimento, mas a metodologia minha é trazer Jesus para esse confronto, né, das estruturas. Por isso que o texto mais significativo é o do Emily Morin, porque ele trabalha muito Jesus afetando as estruturas, o reino de Deus, aquela coisa toda, e hoje nós vamos terminar a aula falando desse texto já já. Então, a gente começou a estudar há 2 semanas a sociedade judaica, toda aquela hierarquia, né, que vai do poder religioso, profundamente misturado com a política, dos grupos políticos, né, a injusta hierarquia clerical que domina e que oprime e que gera pobreza, né, na grande maioria, e enriquece a eles mesmos. A gente começou a trabalhar aí a classe média, a população mais baixa, o povo, os miseráveis. E aí a gente parou a aula semana passada parou a aula, que eu digo assim, parou de ir no cronograma do plano de ensino ou do texto para aprofundar as discussões sobre um tópico do texto, que está marcado aí, as mulheres, né? Que é a condição da mulher. A mulher é esse ser que está efetivamente, esse tipo social que efetivamente não podemos negar, foi e sofre ainda o efeito da estrutura de um mundo patriarcal desde o início, profundamente desigual, machista, e a obra de Jesus afeta isso também, né? Por isso que a gente está, primeiramente, entendendo a relação da inserção da mulher. Na página 66, nós temos aí a questão dos filhos. Tem um aspecto que eu queria enfocar aqui dos filhos da sociedade judaica, porque algumas coisas do que eles faziam na relação de fé, de lei religiosa, tem a ver com o cristianismo. Eu queria provocar vocês aqui no início dessa aula um pouco. Aqui na página 67 fala sobre o modo que a criança era criada, o filho é então a prova da extensão da bênção divina. Não ter um filho era uma verdadeira maldição, diz o texto. Então, a página 67 apresenta ali o modo em que a mulher, por ser ela então a receptora, né, ou a progenitora, vamos colocar assim, das crianças, ela vai dar à luz, e ali haverá todo um processo de crescimento, desde o nascimento até a vida adulta, de acompanhamento dela e do homem, vamos colocar assim. Mas uma coisa que eu queria provocar vocês, olha só, aqui na 67, diz que todo menino primogênito pertence ao Senhor, né? Então, essa é uma relação profunda, desde a época da saída do Egito, do Êxodo, essa relação de pertencimento, de oferecimento da criança a Deus. E ao cabo de 40 dias, após o nascimento de uma criança, a mulher esses 40 dias representavam a purificação dela. Vamos recapitular. Com 7 dias, 8º dia de nascimento, a criança era então circuncidada, o menino, né? E ela passaria, então, a esperar mais 33 dias, que dá o prazo de 40 dias, para terminar a sua purificação. Essa purificação subentende-se o quê? Que o próprio parto, não bastando a mulher estar na condição de gravidez por 9 meses, né? E o próprio parto e a saída, a retirada de uma vida, mancha a mulher, corrompe a mulher, então ela precisa de um imediato processo de purificação.
lavagem, né, abstenção de relações sexuais, aquela coisa toda, até que ela se torne limpa. E isso era feito regular por quem? Pela lei. E se era pela lei, também era no templo. A mulher ela deveria encerrar o seu processo de purificação do parto no templo, apresentando-se a Deus. E aí nós temos o famoso episódio de Jesus chegando no templo para ser apresentado, e na verdade é Maria quem está indo cumprir o seu ritual de purificação, e na ocasião ela também apresenta o seu primogênito, ela apresenta o seu filho a Deus. Lembra dessa história? Tudo bem? Lucas capítulo 2, versículo 22. Aí eu vou perguntar de vocês, que são os pastores, que são os líderes, que estão acostumados a estar diante das cerimônias da igreja, porque eu vou relacionar isso ao aspecto do culto cristão. Primeiro, são duas perguntas em uma. A apresentação que nós acabamos de discursar aqui, né? A apresentação da criança que eu acabo de apresentar aqui é a mesma daquela que a criança é apresentada nos púlpitos cristãos? Sim, não, por quê? Primeira pergunta. Segundo, se supondo que seja, alguém responda, é a mesma, professor, com base nisso. Por que ao se fazerem a apresentação, constantemente dizem que aquele ritual ele é de apresentação porque a igreja não batiza criança, parará, 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 papapá, porque a criança não tem consciência de pecado? Ou é só uma impressão minha? Porque eu vivo igreja desde criança, então milhares de vezes, centenas de vezes eu vi esse tipo de menção pública no púlpito, de que a apresentação dispensa o batismo, a igreja só batiza adultos, porque adultos é quem tem consciência. Mas, pessoal, é claro que uma cerimônia não tem, teologicamente falando, nada a ver com a outra. Mas o arraial evangélico tende a misturar muita coisa. É óbvio que eu posso apresentar uma criança por conta de um princípio bíblico, porque eu acabei de dizer que a criança, eu ofereço ao Senhor, meus filhos, a minha filha. Isso é muito lindo, o pai ter essa consciência, os pais terem consciência. Mas usar o texto de que Jesus foi apresentado para confirmar essa apresentação é, no mínimo, forçar o texto, né? Forçar para fazer ele concordar com o que eu quero fazer. Acabei de dizer que Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia, depois de 32 dias a Maria deveria se purificar, então ir ao templo apresentar a criança e entregar a sua purificação. As apresentações nos templos evangélicos não acontecem nessa ordem. O menino nem é circuncidado quando é menino, e nem tampouco é apresentado aos 40 dias depois. E nem tampouco a mãe se purificou. Porque tem umas mães aí que antes de 40 dias já estão, né? Firme e forte. Respondida a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é aquela da qual alguns líderes, pastores, evangelistas, enfim, além de torcerem o texto, são mal educados e ignorantes ao dizerem no púlpito que nós não batizamos crianças porque a nossa doutrina, nós entendemos que a criança só é batizada depois que ela tem consciência, e um bebezinho desse não tem consciência. É um assassinato hermenêutico nesse momento, é pior ainda, porque esse tipo de ensinamento que eu estou dando no início da minha aula hoje é para que vocês, enquanto estudantes de teologia, amadurecidos, e não obstante, membros de alguma igreja, denominação, com sua própria doutrina, saibam que isso é muito feio se fazer no púlpito. Um culto, quando é público, as portas estão abertas para todas as pessoas, para católicos, para presbiterianos, para
anglicanos e luteranos. Por que o senhor citou esses grupos, professor? Porque são os 4 grupos que historicamente batizam crianças. E o fazem há séculos, muito antes das igrejas pentecostais ou neopentecostais, ou batistas mais modernos, começarem a batizar apenas adultos e por imersão. Esses grupos batizam crianças há séculos. Os católicos, então, desde o século I e II, vamos colocar, dentro da tradição católica, desde o século IV. Quer dizer, batizam por quê? Com base na consciência da criança? Absolutamente que não. Isso é um absurdo. A doutrina daquele que batiza adulto pode até ter essa base, ou seja, vamos batizar adultos porque nós queremos adultos conscientes do seu pecado. Beleza. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí você me pergunta, então por que batizam as crianças, professor, se não é com base nisso? Existe uma teologia própria para cada grupo, e, na verdade ela é comum aos grupos, que o batismo feito da criança não é por causa da consciência dela, é por causa da consciência dos... Valendo um ponto. Dos pais. Muito bem. Meu irmão, você acertou. É com base na consciência que os pais têm de que não somente eles são pecadores, mas também o é aquela criança. Ela pode não ter consciência e nem ter praticado algum pecado, mas é pecadora, com base numa doutrina que unifica todos os credos cristãos. Bem, do católico ortodoxo mais antigo até o neopentecostal mais doido. O que, professor? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos nascem em pecado. Davi, Salmo 139, minha mãe me concedeu o pecado. Isso chama-se pecado original. Ou seja, aquela criança é pecadora. E a lavagem é com base na fé que os pais possuem de que ela um dia terá consciência de que vai se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Deus, a Jesus, ao seu plano salvador. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, líderes, pastores, acautelai-vos. Observem que a apresentação das crianças nos templos cristãos pode ser feita naturalmente. Inclusive, de manhã, um pastor, que é o Moisés, não sei se vocês conhecem, venezuelano, ele falou algo muito impressionante. Ele falou, professor, todas as vezes que eu vou apresentar, eu cito o texto bíblico que Jesus falou, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Eu dei um ponto para ele, Genilson, também. Lindo, maravilhoso. Você pegou um texto, e tem tantos outros, menos o da apresentação de Jesus, por favor. É judaico. Tem nada a ver com cristianismo, com culto cristão. E nem tampouco ficar ofendendo, é antiético, né? Feio demais ficar falando, não batizamos criança porque criança não tem... E o católico batiza, o presbiteriano batiza, o anglicano e o luterano também. Estão fazendo errado há séculos? Não, é uma outra teologia. Nós, estudantes de teologia, vamos continuar crendo nas nossas doutrinas particulares, dos nossos grupos, a qual frequentamos, pertencemos, nascemos, etc. e tal, mas nós vamos crescer e amadurecer o suficiente para apreciar a doutrina ou a teologia dos outros grupos. Quantos entenderam? Isso. Rapaz, professor, eu até hoje nunca tinha ouvido. Agora entendi. Nessa sua explicação aí, ó. Essa situação aí que sempre eu ouvia, né, que não batizava mesmo, porque a criança não tem pecado, né? Eu sempre ouvi assim mesmo, nas igrejas. É um erro, é um equívoco muito comum. E olha, as crianças, a base teologicamente construída por esses grupos, desde o católico,
Os luteranos e calvinistas, quer dizer, os luteranos e presbiterianos na reforma, reformaram tudo, mas não mudaram isso. Porque a teologia ela é plena. Ela se explica com base no pecado de Adão. Adão pecou, toda a raça pecou. Então, o primeiro pai, antes do pai da criança formar com a mulher o novo ser, o primeiro pai a pecar foi o pai Adão. Até o segundo homem, que é Jesus, e a natureza dele se fazer presente na vida daquela criança, vai demorar uns anos. É por isso que alguns grupos, até os católicos, eles têm a crisma. Os luteranos chamam de confirmação. Eu mesmo participei já de eventos na igreja luterana, onde eu vi ali enfileirados 13, 10 adolescentes, 14, 15 anos, que estavam confirmando agora, 15 anos depois, o que os seus pais fizeram lá no nascimento, confirmando agora com consciência de que eram pecadores. Entendeu, gente? Então, isso vocês vão poder debater, entender melhor essas situações de interpretação teológica numa disciplina muito útil que vocês vão estudar, chamada História da Teologia, que eu já ministrei há alguns anos, e vocês vão ver como que é interessante esse mundo da controvérsia, mas eu estou dando feeling para vocês aqui, né? Quer dizer, não tem nada a ver você negar a sua doutrina. Você continua crendo que o batismo pode ser feito para adultos e por imersão, não tem problema nenhum, mas você passa, depois de ler, a apreciar, a entender a teologia, como se construiu a teologia de outros grupos, e respeitar, porque é teologicamente sadio, não tem nenhum tipo de heresia aí, entende? Mas os grupos mais dogmáticos acabam tornando a sua doutrina dogma e estigmatizando quem não crê igual a eles, e não sejamos assim. Acho que isso chama-se amadurecimento, respeito, é o que eu estou tentando dizer aqui, com base numa linha só da página 67, quando fala da purificação da mulher aos 40 dias, que não tem nada a ver com a apresentação da criança que os cristãos fazem hoje. Fazem porque querem dedicar seus filhos a Deus, isso é útil, isso é maravilhoso, mas não vamos usar esse texto porque ele é descabido e sem nexo nenhum. Faz que nem o rapaz que eu falei, que usa o texto deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Indo adiante, a mãe, ela desenvolve um papel crucial na história dos filhos, na educação dos filhos. A Torá, ela já é aprendida desde criança. Todo o sistema de ensino judaico, escolas primárias, vamos colocar assim, dessa maneira de a gente entender, se dá pela Torá. A lei, a Bíblia, vamos colocar a Bíblia judaica aqui, é um livro que permite integrar todas as disciplinas da vida, galgar um ofício, né? Quer dizer, a coisa da religião é muito própria, o ensino superior. Quem vocês acham que desenvolviam o ensino superior em Israel? Se não os grupos poderosos, economicamente falando, aqueles grupinhos que nós já aprendemos, as escolas rabínicas, as escolas farisaicas, né? Os escribas que tinham seu método, e aqui na página 69 fala de que eles recebiam os jovens entre 16 e 18 anos para ensinar-lhe o Talmud, que é uma interpretação mais amadurecida do judaísmo, e etc. e tal. Então, gente, esse texto ele vai aprofundar a questão familiar, né? Como que a criança, olha só, ela é ensinada na página 70, que deve em primeiro lugar, construir a sua casa, depois plantar a sua vinha e depois sim casar-se. Né? Então, a idade correta aqui, inclusive, a idade mais usualmente usada para o casamento era de 16 a 22 anos. Existe toda uma descrição detalhada sobre o matrimônio, a idade, o noivado, o casamento, dotes, a relação de valores que as famílias constituíam. É uma tradição muito rica em Israel. Então, gente, eu queria, com essa palavrinha, finalizar essa questão familiar, nesse texto 5, que eu quero ir para o texto 6 agora. Então, texto 6... Lembra que lá no texto 6, na página 45, nós falamos sobre a condição da mulher também, eu não vou retomar isso,
Mas observem que há um texto na 53 que fala sobre a interferência, o modo como Jesus ele passa a afetar essa condição. Hoje de manhã eu me lembrei de um filme que eu assisti há uns 3 meses atrás, um filme do ator, Jesus é o ator Joaquim Fênix, né, que é o filme Maria Madalena. Agora esqueci o nome da atriz que representa ela. Mas é um filme polêmico, controverso, porque eles trazem para o filme informações deuterocanônicas, ou seja, que não estão nos evangelhos, são segundo outros livros da época, que falavam acerca da mulher, de Maria e etc., da Maria Madalena, principalmente. E tem uma cena emblemática, eu até fui atrás para ver se eu conseguia achar no YouTube, eu não achei, eu tenho o filme baixado, mas, enfim, daqui que eu fosse atrás e cortar a parte, não ia dar tempo. Mas é uma cena emblemática de Jesus conversando com elas, gente. Eles construíram um diálogo de Jesus conversando com elas. E elas falando da maneira pela qual aquela sociedade impunha, oprimia, trazia um peso desigual, desumano, indigente sobre elas. Então, esse texto da página 53 aborda o modo como Jesus, a partir do encontro com as mulheres pecadoras, né? A mulher que unge Jesus diante de um fariseu, a mulher adúltera, ele não vai se abster das mulheres, pelo contrário, vai fazer delas um dos motores principais do seu ministério. E aí, meus 40 minutos finais aqui agora, que talvez nem dê tudo isso, meus próximos 30 minutos, eu queria falar sobre esse Jesus que afeta a vida da mulher sobre outra dimensão. O texto azulzinho do Emily Morin, ele fala de Jesus, de um termo aqui teológico, vamos colocar assim, o acontecimento Jesus. O acontecimento Jesus aqui, pessoal, é o fato Jesus, é a encarnação, é o homem Jesus que está também, como homem, esmagado sobre essas estruturas. Eu já usei demais essa expressão, acho que vocês já entenderam ela. Mas é o Jesus polis. É o Jesus polis, quer dizer, a raiz da palavra política. É o Jesus políticos. Porque a política aqui, eu espero que todos já tenham entendido isso nas minhas aulas, não é a política partidária que acabou reduzindo o sentido da política plena. Infelizmente, por um cenário que nós vivemos hoje de polarização, em que supostamente os bons governam e os maus estão fora do governo, né? E esse cenário é extremamente pobre e ele reduz o sentido pleno do fazer política. Eu posso, professor Daniel, fazer política sem me filiar a partido nenhum, eu posso afetar a vida das pessoas, dos pobres, dos órfãos, das viúvas, do dependente químico, enfim, eu posso alimentar pessoas, eu posso criar fundos, eu posso me organizar, eu posso fazer algo profundamente político sem ser partidário. Sim ou não? É uma pergunta. Sim. Sim, claro, a gente só precisa limpar a nossa vista um pouco, porque está muito embaçado para isso acontecer, né? Então, esse Jesus que eu apresento a vocês é um Jesus ativo e operante. E a estrutura será reativa e cruel com ele. Porque a estrutura vai reagir poderosamente contra a atividade plena de Jesus nesses 3 aspectos. No acontecimento de Jesus, em 3 atitudes que ele teve com pecadores, com o templo, que é nevrálgico aqui, né? É o nervo principal da religião e da política judaica, e com os pagãos. Então vamos lá. O acontecimento de Jesus nas estruturas sociais judaicas.
Três dados do texto evangélico mostram qual foi o impacto do acontecimento Jesus na estrutura social do mundo judaico. A atitude de Jesus em relação aos pecadores, come com eles e declara remidos os seus pecados. A atitude de Jesus em relação ao templo, pedra fundamental da sociedade judaica. Anuncia a sua ruína, expulsa os vendilhões, morre por causa de sua profecia em relação ao templo. O comportamento atribuído a Jesus com relação aos pagãos. Observe que ela leu 3 tópicos, né? 3 atitudes, 3 dados, né? Do texto evangélico. O impacto do que foi esse polis de Jesus, esse acontecimento de Jesus, a encarnação de Jesus enquanto homem que vai afetar a estrutura, que é rígida, que é estática, que é impiedosa contra qualquer pessoa, ou principalmente mais fraca que seja, né? Ela é impiedosa. Mas Jesus de Nazaré é ele que vai começar a agir. Primeiro, ela leu. Beleza, a Esther acabou de apresentar os 3 tópicos. O primeiro, a atitude de Jesus em relação aos pecadores. Como diz no meu slide aqui, ele come com eles e declara remir os seus pecados. Esse é o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês, então. Depois tem Jesus e o templo e Jesus e os pagãos. São as referências apresentadas de início, Marcos 2,15, Mateus 9, Lucas 5, que eu poderia até pegar aqui para a gente ler. Mas vamos seguir o texto porque ele resume muito bem. A ideia, gente, inadmissível para aquela sociedade rígida, desigual, elitista, hierárquica, de que Jesus frequentava a companhia dos pecadores e comia com eles. Então, no texto, na página a seguir, nós temos a redação do texto bíblico, que diz assim: mas os escribas, os fariseus e os saduceus, deixa eu beber água, outra pessoa lê para mim, vamos lá. Mas os escribas, os fariseus e os sacerdotes, tendo visto, se indignaram pelo fato de ele estar à mesa com os pecadores e estar no meio deles. E Jesus, percebendo isso, disse: as pessoas em bom estado de saúde não têm necessidade de médico. Jesus soltou esse provérbio irônico e contundente para córgia. Toda vez que eu falar córgia, você vai estar... É um nome genérico, pejorativo, aos oficiais da religião judaica, que incidentalmente também podem existir no cristianismo, tá? Escribas, fariseus e sacerdotes. Observe que o confronto agora é porque ele é encontrado, visto, sentado à mesa com os pecadores. Na última aula, vocês aprenderam quem são os pecadores, especialmente da população da classe média, aquelas pessoas que, para a elite, para a hierarquia da sociedade judaica, precisam estar na margem dela, precisam estar relegados a uma subsistência, precisam estar vivendo sem dignidade alguma, porque eles não prestam, né? Eles são o que de pior existe da raça humana. Lembra dos pastores? Os pastores tinham a fama de ladrões. Constantemente estavam roubando ovelhas. Eu até ironizei, será que tem pastor que rouba a ovelha do outro? Né? Mas é possível que o termo genérico roubar não se refira apenas a roubar ovelhas. Antes fosse, mas eles devem estar roubando muitas outras coisas. Mas a palavra aqui é que Jesus vai sentar com eles. Outro texto que é também citado aqui diz claramente que ele era amigo dos pecadores. Essa palavra amigo, no original, gente, ela fala coisas em comum.
ela está relacionada a coisas em comum. E aqui, entre nós, como disse o apóstolo Paulo, digo eu, professor Daniel, tá? Eu não consigo imaginar uma amizade sem coisas em comum. 2, eu não consigo imaginar uma amizade, mesmo eu sendo religioso, com uma pessoa que não é, eu só falando de religião. Eu não consigo imaginar um Jesus sentado à mesa dos pecadores, dessa turma toda aqui, dessa casta, né, que não é corja, é essa casta, né, baixa, pobre, indigente, Jesus querendo ler Levítico para eles. Eu não consigo vendo Jesus querendo falar, dando uma aula sobre a lei mosaica para eles. Eu consigo ver Jesus rindo, dando risada e ainda torcendo pro Vasco. Essa é boa. Aí você pegou pesado, aí foi contra o sistema. Tudo bem, que fosse um outro time, que fosse uma outra marca cultural, mas que fosse um Jesus que dialogasse, tivesse coisas em comum. A gente vai falar sobre esse tópico agora, porque ele é muito importante. Afetar a sociedade em que nós vivemos, como Jesus afetou, não é uma afetação, não sei se existe nem essa palavra, unilateralmente religiosa, pessoal. O Guilherme, ele precisa ser conhecido nos vínculos de amizade que ele possui, não só como o irmão Guilherme que conhece a Bíblia e que tem uma relação de espiritualidade religiosa, mas como um cara que conhece muito bem de granito e de mármores, e que economicamente é uma pessoa capaz de dar conselhos, de atuar e afetar a vida das pessoas economicamente, materialmente, no bem-estar que elas possuem com aquele produto. Quer dizer, esse é o feeling. Mas eu estou dando um exemplo porque eu sei que ele trabalha nessa área. Mas, gente, que terrível coisa se acometeu sobre a igreja que mal interpretou a palavra mundo, Guilherme. A palavra mundo, na Bíblia, ela é no grego, significa cosmos. Mônica, presta atenção nisso. 3 tipos de cosmos são citados no Novo Testamento. Observem essa explicação, que ela vale ouro para nós nos libertarmos, enquanto cristãos, desse cativeiro cultural que nós recebemos pela interpretação equivocada dos nossos pais. Não estou falando dos nossos pais de sangue, não. Talvez até. Mas dos nossos pais, os líderes evangélicos de algumas décadas atrás. Ponto 1. O primeiro cosmos, nessa ordem, é o cosmos universo. É o universo da criação de Deus. Tudo que ele fez, diz lá em Gênesis, é bom. Uma cachoeira. Eu só vou falar com quem está com o vídeo aberto agora. E aí, Esther, uma cachoeira. Já tomou banho de cachoeira? Não. Não acredito. Você ainda não foi Presidente Figueiredo, Esther? Tem que ir Presidente Figueiredo. Quem já foi Presidente Figueiredo aí? A Mônica já foi. A Mônica tem cara de já ter ido umas 10 vezes. Já morei lá já, professor. É top. Já fui na Cachoeira do Santuário, professor. Muito boa. Ah, e o véu da noiva? Rapaz, por que eu estou citando aqui a cachoeira? A cachoeira é uma das riquezas da criação, assim como são também as grutas, assim como são também as árvores, os riachos, os rios, a praia, o mar. Ei, eu vi o mar pela primeira vez com 30 anos de idade, cara. E não foi no Brasil, foi na Venezuela, em Margarita. Quando eu vi o mar, eu me emocionei. Meu amigo estava com o celular filmando, assim, ele viu eu chorando, me emocionando, sabe? Eu sou uma pessoa muito emotiva.
Falando em línguas, bispo. Cara, não, quase, por muito pouco, mas eu fiquei assim, eu nunca vi aquilo, cara. Eu fiquei impressionado. Quer dizer, o que isso tem a ver, professor? Você está falando de Jesus e os pecadores. Calma lá, que vou chegar lá, que didaticamente eu estou construindo a ideia. Ei, quantos de nós, cristãos, não nos isentamos de uma vida pública de lazer social porque nós não podemos frequentar uma praia ou um rio, porque nós não podemos vestir um traje de banho? Mulheres que passaram décadas e décadas num perfil cultural de usos e costumes que não permitiu que elas usufruíssem o cosmos da criação de Deus. Sabemos defender a existência de um Deus criador, mas não sabemos nem tomar conta do planeta que ele criou, nem cuidar de um lixo corretamente, de uma água, de uma floresta, de um ecossistema carregado de biodiversidade. Não, isso eu não consigo. Ei, é uma grande incoerência. O primeiro cosmos é esse que eu estou provocando vocês aqui. É o cosmos da criação. Pessoas, filhas de Deus, não conseguem se relacionar bem com a própria criação. Agora, segura essa. Segundo cosmos. Segundo cosmos é o cosmo humano. É o cosmos social. São pessoas. Ei, aqui agora está na direção daquilo que o texto diz, Jesus e os pecadores. João 3,16, porque Deus amou o quê? O mundo. O mundo. E esse mundo, Genilson, não é um mundo criação. Ele não amou o sistema solar. Ele não amou o que ele criou, as cachoeiras de Presidente Figueiredo. Ele amou os seres humanos, cara. Ele amou as pessoas de tal maneira. Então, nós estamos falando de dois tipos de mundo até agora que nós não sabemos nos relacionar bem. Sabe por quê? Por causa do terceiro. O terceiro tipo de mundo é justamente aquele que a Bíblia diz, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Não há comunhão entre as trevas e a luz, né? Então, aquela coisa toda lá, ou você não pode servir a dois senhores. O que nós fizemos na nossa tradição equivocada? Nós pegamos esse último sentido de mundo, que é o mundo sistema, o mundo corrupto, o mundo ímpio, impiedoso, de impiedade, de iniquidade, e condenamos todos os outros. E não nos relacionamos bem nem com as pessoas do mundo, pessoas que não, sem Deus, vamos colocar assim, nem tampouco com a criação. Cara, presta atenção nessa explicação, se ela não vale ouro. É exatamente o problema que a religião possuía na época de Jesus, de não considerar saudável um mestre da lei, Jesus, um rabi, sentado ao lado dessa casta toda de indigentes, de gente que não merecia nada. Por quê? Porque eles construíram uma auréola em torno deles, da cabeça deles, que os tornava santos, aceitáveis e justos. E aquela população de pessoas que estavam aquém do acesso à graça de Deus, elas não valiam nada. Aí vai Jesus sentado lá com o mundo. E, na minha opinião, dando risada, na minha opinião, comendo bastante, na minha opinião, bebendo vinho, sim. E a galera passa, tá vendo aí? Rapaz, isso é ou não é um confronto? Aqui, o texto diz, voltando para o texto, quem são essas pessoas, esse cosmos de Jesus? Sob o nome de pecadores, designavam-se os que tinham conduta imoral, adúlteros, mentirosos, os que exerciam profissões desonestas. Caso dos publicanos, coletores de impostos, olha aqui, ó, pastores, tropeiros, vendedores ambulantes, curtidores. O contato, diz o Bosman, com tais pessoas, particularmente as refeições tomadas em comum,
era proibido pelo partido rigorista dos fariseus, pois pensava-se que conviver com pecadores era contrair uma mancha legal. O que Jesus faz? Afeta a estrutura de novo. Rompe com essa maneira de pensar cheia de quê? Hipocrisia e se justifica, citando um provérbio indignado, né? O provérbio não são os... Cadê? Está aqui em cima. As pessoas de bom estado de saúde não têm necessidade de médico. Jesus, no seu ditado, até, entre aspas, justifica eles como justos, mas era uma corja de hipócritas. Com essas pessoas, Jesus não passava a mão e nem sorria. Com essas pessoas, que são os líderes, que deveriam guiar o povo pela luz verdadeira do evangelho ou da lei de Deus, vamos colocar assim naquele contexto, Jesus, os pronomes de Jesus, Guilherme, como esses aqui, ó, raça de víboras, sepulcros caiados, paredes branqueadas, hipócritas, esses nomezinhos. Aí tem gente hoje que vem me dizer: poxa, professor, eu acho muito errado o pastor que usa o púlpito para falar mal do outro pastor. Beleza. Aí a gente precisa parar para respirar e analisar o que o cara está querendo dizer. Acho antiético ficar falando dos homens de Deus, aí, homens conhecidos. E peraí, qual é o padrão que eu vou ter que usar? É essa ética do convenientemente e politicamente correto, de não falar o nome ou a prática de uma pessoa? Ou é algo bíblico? Como é que Paulo tratou essas lideranças que dividiam o rebanho, que arrastavam as ovelhas para o precipício, para o engano? Passou a mão na cabeça? Não. Lembra-se do Alexandre, o latoeiro? Ele mandou expulsar o cara e pediu para ninguém nem falar mais com ele, não acessar o canal dele do YouTube, não acessar o canal de TV dele, tudo isso aí. Porque é um falso mestre. Nós não temos a ideia, como cristãos, fazendo a correlação do judaísmo para hoje, do que vai ser a grande apostasia, do que vai ser a quantidade de líderes que vão fazer obras extraordinárias, sinais e maravilhas, e porque eles são donos, Guilherme, eles são poderosos, eles têm a mídia na mão, eles são donos de TV, ninguém vai falar nada. O que eu estou ouvindo hoje, vocês vão entender depois. Eu estava, um tempo atrás, uns 4 anos, 5 anos atrás, no meu carro, e alguém mandou um vídeo para mim de um líder muito conhecido. Eu não vou falar o nome dele não, porque vocês vão sacar já já quem é. Ele dizia o seguinte no vídeo, eu não acreditei, meus amigos, esse vídeo está até hoje aí na internet, pode ir atrás. Milagre de Jesus em Caná da Galileia. Casamento. Transformação da água em vinho. Beleza? O cara começa a ler o texto e diz assim, fecha a Bíblia e diz para um público de mais ou menos umas 15 mil pessoas no grande templo, e eu não sei quantos milhares na TV, porque ele é dono de uma TV, né? Vou dar uma olhada aqui no meu cabelinho, tá legal. Sheila Maria Gomes Leão. Sabe o que ele falou? Ele disse... Fechou a Bíblia e disse, meus amigos, hoje eu vou revelar uma verdade. Eu estou tentando imitar aqui, né? Você está falando igual a ele, professor? Eu estou tentando imitar, meu amigo, mas não consigo. Aí, hoje eu vou mostrar a verdade. Esse milagre foi a maior comprovação de que Jesus começou o seu ministério cometendo um grande equívoco. Jesus, cara, cometeu um equívoco. Presta atenção nisso. Amém, Jesus amém. errou. Hã? Quem falou aí? Amém ou não amém? Amém? Sim ou não? Sim ou não, é verdade. Sim ou não? E aí, cara, ele começa a falar isso e aquele público assim, como se hipnotizado. Aí, Mônica, eu parei o carro.
porque eu queria ouvir. E ele começou a falar. E eu vou provar porque hoje. Muita gente não tem coragem, mas eu vou provar. Que tipo de milagre é esse que produz só baderna e bebedeira? Porque o vinho que ele transforma é um vinho que deixou as pessoas ainda mais embriagadas. Qual o propósito desse milagre? Ele falava várias vezes essa palavra. Trouxe edificação para quem? Qual o propósito desse milagre? Cara, eu fiquei perturbado, porque eu já estava assim. Cara, meu Deus, tem razão, ele tem razão. Cheguei em casa, fui pegar o texto bíblico, li uma, li duas, li três, e aquele formigão nos meus ouvidos, sabe assim, aquele negócio assim, caramba, bicho, esse camarada falou um negócio que eu nunca tinha. Qual foi o objetivo desse milagre? Olha, eu não sou muito assim de apelar para o sobrenatural, não, tá? Mas eu ouvi como se uma brisa soprasse assim no meu ouvido. Leia o último versículo novamente. E assim diz o último versículo. Naquele dia em Caná da Galileia, Jesus revelou a sua glória aos seus discípulos e eles creram nele. Tu é leso, cara. Tava lá, Genilson, eu não tinha terra. Estava lá explicitamente, mas o cara conseguiu mascarar esse versículo e detonar. Jesus errou. Que pastor não gostaria de pastorear uma igreja e tudo que um pastor mais gostaria é ter pessoas que acreditem nele? Me digam aí se não é isso. O texto diz que naquele dia Jesus revelou sua glória aos discípulos e os discípulos creram nele, cara. Os caras podiam ser ignorantes, tropeções, o Pedro podia falar umas besteiras de vez em quando, mas os caras ficaram até o final. Pedro de vez em quando falava umas besteiras, mas também falava, onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Quer dizer, tu és o Cristo, filho de Deus. Então, cara, quando eu vi aquele texto, eu percebi, esses caras precisam sim ser denunciados. Esses caras precisam ser... tem que ser falado o nome deles, porque eles estão enganando milhões de pessoas. E por muito pouco não me enganavam, achando que Jesus tinha feito um milagre para nada. Então é só um exemplo aqui nessa relação de contato com as lideranças que aparentemente há um conflito ético. Eu devo falar, não devo falar? Ele está ensinando certo, está ensinando errado? Tem um livro que eu li há uns anos atrás chamado Ouro de Tolo. Ouro de Tolo, do John MacArthur. Discernindo a verdade em um tempo de erro. Esse livro é excepcional. Mostra o cenário atual do evangelicalismo no mundo e a quantidade de erros que essas lideranças estão cometendo e conduzindo milhares de pessoas. Gente, nesse contato com os pecadores, ele vai dizer, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele vai dizer, desejo misericórdia e não sacrifício. Ele vai à casa de Zaqueu. Ele se encontra com Mateus no início, né? Ele conta a parábola da ovelha perdida justamente para demonstrar o caráter essencial do bom pastor. Jesus tem razão de frequentar os pecadores e acentua a intenção polêmica e a ironia. Aí tem umas pessoas que chegam comigo e falam assim, professor Daniel, o senhor poderia ser menos irônico. Vocês não, né? Vocês ainda não falaram nada para mim assim desse gênero. Mas eu fico pensando assim, cara, com quem será que eu aprendi, né? Com quem será que eu estou aprendendo? Porque o texto diz claramente aqui que a relação de Jesus com esse pessoal... Aqui, ó, Lucas mostra que Jesus tem razão de frequentar os pecadores e acentua a intenção polêmica e a ironia. Mateus, inserindo a parábola no discurso comunitário dirigido aos discípulos, incita os chefes da comunidade a reconduzirem para Deus os irmãos extraviados. Lucas, na parábola dos 2 filhos e da misericórdia do Pai, apresenta uma ilustração clara das barreiras que existiam entre os judeus para as refeições e fundamenta a atitude cristã
de abertura na atitude do próprio Deus, que se assemelha a um pai diferente dos outros. Gente, se até aí já foi pesado, agora imagine você, não somente estar no meio dessa gente, mas dizer para eles que não eram gente, que estavam sob a ideia de um grupo que dizia, eles sim, quem eles eram, e poder agora declarar perdão aos pecados, é o fato da cura do paralítico que chegou até Jesus, e Jesus do nada, na página 73, o que Jesus tinha que fazer isso? É ou não é de propósito? Ele está ali apuradamente percebendo que esse pessoal está rangendo os dentes, está respirando fundo para querer matá-lo. E Jesus vira para o leproso, não, para o paralítico e diz, seus pecados estão perdoados. Que loucura é essa? Por que Jesus faz isso antes de curar ele, gente? Por quê? Porque alguém ali ia questionar a autoridade dizendo, perdoar pecados? Com que autoridade tu perdoa pecados? E a resposta de Jesus é ao vivo, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Levanta-te e anda, ser curado. Quer dizer, é uma relação... Beleza! Jesus é apresentado, gente, como alguém que vai iniciar uma nova era do reino e vai dissolver as estruturas que o esmagavam no início do seu ministério. Mesmo que para que dissolvesse, o preço fosse a sua própria vida numa cruz, no madeiro, morto, ensanguentado, dilacerado pelos pecados da humanidade. Então aqui, gente, nós temos outros exemplos de Jesus em contato com essa gente. Nós temos aqui o tópico agora de afetação. Eu vou fechar aqui. Por que eu trouxe de novo o slide? Tal qual há uma afetação de Jesus, Jesus afeta essa condição, essa estrutura da sociedade judaica que diz que pobres, que os desgraçados, que os miseráveis não têm direito ao acesso à graça, ao perdão. Jesus não somente os perdoa, os salva, mas como se torna amigo deles. Isso é um ponto de hoje para a gente refletir. E Jesus e o templo? Lá dentro do templo, os discípulos chegam com Jesus e o texto diz, mestre, veja as pedras dessas construções. Os discípulos de Jesus impressionados com o exterior da religião. Preste atenção nisso. Eles esperavam de Jesus assim, olha, muito lindo. Vocês precisavam conhecer o templo de Salomão, como era bonito também. Haha, não, sem chance. Jesus anuncia profeticamente o fim da estrutura que dominava toda esse sistema vil que nós estamos aprendendo ultimamente. Não restará desse templo pedra sobre pedra. Quando Jesus é trazido para o Sinédrio para ser julgado maquiavelicamente, com falsas testemunhas, para tentar matá-lo na calada da noite, qual é a acusação? Ele falou que destruiria o templo. Não é só uma afronta baseada numa má interpretação. É mexer, como eu digo muitas vezes, botar o dedo na ferida. O templo, o autor vai dizer, gente, que o templo representava a vida, a existência daquele povo. Não vamos esquecer em aulas anteriores. O templo abrigava o tesouro, o dinheiro da nação, que era usado para, enfim, alimentar o povo, alimentar os miseráveis, para fazer as obras necessárias. O Império Romano coadunava-se nessa estrutura, pagar os salários dos sacerdotes, dos levitas, aquela coisa toda. Aí Jesus vem e diz assim, vai acabar tudo isso aqui. O que é isso? O que ele está falando? É só para vocês entenderem a cabecinha dos judeus. E quando ele expulsa os vendilhões, ele não está
preocupado necessariamente com a pureza de um lugar, mas ele está expulsando da representação do lugar sagrado aqueles que faziam comércio em nome de Deus. Porque ele vai falar, já havia dito para a mulher samaritana, eis que vem, já chegou a hora que o Pai busca verdadeiros adoradores, não no lugar, não no templo. Então, eu queria que vocês lessem esse tópico e lessem o último tópico, que é mais curto, que é os pagãos, que é a relação de salvação com as pessoas que não são judeus. Que aí a gente termina esse texto, semana que vem a gente já tem concluído ele. Boa noite, gente. Deus abençoe, bom descanso. Tá?